Todos colocar os nossos pés no chão, nosso coração e a nossa mente aberta para o estudo de hoje. Mestre Jesus, nosso amigo querido, tanto temos a aprender, Mestre, nessa nossa caminhada, mas acredito, Mestre, que o grande ensinamento é o amor, o respeito, a caridade e o perdão. Que cada um de nós, Mestre, nessa sala, nesse momento, e cada um dos irmãos que assistirem essa palestra no futuro, que eles possam sentir a sua presença, Mestre, as suas palavras, as suas orientações, e sempre estar de mente e coração aberto para amar e perdoar. Esteja conosco, Mestre, durante toda a nossa existência, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Bem, boa noite a todos. Que bom que estamos aqui hoje, né, nessa sexta-feira, depois de uma semana bastante produtiva para todos nós, mesmo aqueles que acreditam que talvez a semana poderia ter sido melhor, com maiores construções de nossa parte. Vamos lembrar que hoje nós iniciamos um curso chamado com base no livro Perdão, a Chave para a Liberdade, o espírito é, que o trouxe foi o Ezequiel e ele foi psicografado por mim, Adriana Machado. Este livro, gente, ele, como sempre, vocês já participaram dos cursos anteriores, ele não será um curso sobre o livro, mas o livro ele nos trará a base para nós estarmos falando um pouquinho sobre os temas que serão trazidos até o final deste ano, um pouquinho o ano que vem, né? E nós espero que a gente possa aproveitar ao máximo os estudos que nós fizermos juntos aqui. Nós sabemos que Jesus, ele nos falou há bastante tempo que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria com eles, né? Então, o que nós temos a certeza é de que neste exato momento Jesus está com cada um de nós a ampliar a nossa mente, a ampliar o nosso coração, para que a gente possa ter um melhor estudo sobre os temas que serão apresentados. Bem, como nós estamos falando sobre este curso, como eu falei para vocês, né, nós temos a base neste livro, Perdão, a Chave para a Liberdade, e este livro ele só seria uma base efetiva para que quando a gente pudesse falar dentro do tema, a gente pudesse trazer exemplos que o livro nos trará, nos ajudará a compreender aquilo que nós queremos trazer para vocês, para os seus corações. Hoje, como eu estarei falando um pouco sobre a abertura deste curso e falando um pouquinho sobre o tema principal do livro, que é o perdão, este curso, o nosso grande objetivo é nós falarmos sobre vários temas que eles são trazidos pela espiritualidade, são temas que são vivenciados por nós também no nosso dia a dia. Então, ele vai ser extremamente rico para que nós, estudando sobre cada coisa, nós tenhamos todas as ferramentas necessárias para que a gente possa caminhar nessa nossa jornada evolutiva, tendo mais entendimento sobre as questões que chegam até nós todos os dias, e algumas vezes nós nos colocamos tão cegos, tão ignorantes diante dessas circunstâncias que a gente acaba não aproveitando de uma maneira é, mais presente, mais intensa, cada uma dessas experiências, oportunidades que temos para o nosso crescer. Então, só para vocês terem uma ideia,
Nós vamos falar sobre o perdão, aí vem o poder do amor, depois desencarne na infância, o luto, valor do diálogo, orgulho, pequenas mudanças, dai a César o que é de César, invigilância, redenção. Depois disso, deixa eu ver aqui só para confirmar. É, então são estes temas que nós vamos falar. Eu não tenho muita certeza se vai haver mais, eu acredito que haverão outros temas, né? Posteriormente a esses, mas esses daqui são mais para a gente ter essa ideia do que nós vamos conversar durante este curso. E são, como eu disse, temas extremamente válidos para que a gente possa, tendo-os conversado nessa coletividade, colocando-nos mais a par destes temas, a gente ter essas ferramentas para o nosso convívio, para o nosso crescimento, que acredito eu que cada um de vocês que se encontra presente hoje aqui, o seu maior desejo é buscar a compreensão. Não há como nós crescermos espiritualmente se nós não compreendermos que o que nos faz crescer é o nosso olhar mais aberto, é o nosso entendimento sobre tudo aquilo que está vindo para nós, nos trazendo é, o, aquela, aquela compreensão do que é a vida para cada um de nós. Nós já percebemos, a espiritualidade, ela nos fala muito sobre isso, de que não existem, não existe uma pessoa má, existem as más escolhas. O que seria isso? A ideia de que nós, quando nós fazemos escolhas, e essas escolhas são vistas por nós posteriormente como escolhas não tão boas. Essas escolhas elas estão vindo a nós, elas vieram, elas foram abraçadas por nós, porque nós não tínhamos o entendimento necessário para compreender o quanto essas escolhas elas poderiam ser prejudiciais para nós ou para o próximo. Ainda que nós hoje consigamos enxergar que algumas de nossas escolhas elas estão sendo embasadas, mais conscientes, dentro de uma consciência de que ela poderia até prejudicar o outro ou prejudicar a nós mesmos, ainda assim, nós estamos embasando essa escolha numa falsa verdade. Por quê? Porque nós acreditamos, de uma forma ou de outra, que essa escolha que é feita por nós, que nós já conseguimos perceber que ela pode ser prejudicial a alguém, ainda assim, colocando na balança, a gente achar que vale a pena agir ainda nessa escolha, nós estamos fazendo isso com base em toda a nossa ignorância frente às verdades divinas que nos responsabilizarão pelas reações que as nossas ações promovem. Tudo bem até agora? Tá dando para entender? Bem, quando nós falamos sobre o tema principal deste livro, que é o perdão, nós estamos falando sobre uma ferramenta, e é assim mesmo que eu vou chamá-la, uma ferramenta, um instrumento que cada um de nós tem, que cada um de nós é capaz de usar, de usufruir dela, mas que nós, em muitos momentos, deixamos de aplicá-la em razão dessa mesma ignorância que eu estou falando para vocês, em razão de nós abraçarmos sentimentos, versões de nós mesmos que
pela nossa pequenez, ainda nos dão muitos maus conselhos. Então, vamos lá. Por exemplo, acontece uma coisa na vida do Bruno, e o Bruno, ele chega, em razão dele observar tudo que está acontecendo ao redor, em razão dele analisar que determinada pessoa que lhe provocou imenso mal, ela agiu da forma que agiu, aos seus olhos desonestamente, aos seus olhos de uma forma extremamente não caridosa, prepotente, isso tudo passou pela cabecinha do Bruno. E o Bruno, depois de julgar essa pessoa de uma forma bastante cruel, que é o que nós fazemos quando estamos magoados, lembrem-se disso, né? Na maioria das vezes, quando nós estamos num desequilíbrio dos nossos sentimentos, o nosso julgamento ele tende a ser muito mais negativo do que positivo. Então, o Bruno, passando por essa situação, ele olha para aquilo que está acontecendo e ele entende que aquela pessoa não merece de forma alguma a amizade que o Bruno antes lhe dava. Antes, é, dividia com essa pessoa. Bem, ok, até aí tá tudo bem. Bruno, ele entendeu que esta pessoa já não é mais da sua confiança, a ponto dele dividir uma amizade. Tudo bem. Mas o que acontece com o Bruno? Vamos raciocinar. A partir do momento que o Bruno ele tem esse distúrbio na sua vida com este antigo amigo, o Bruno toda vez que ele lembra do amigo, o Bruno beija santo. O que que é beijar santo, gente? É assim, ó. O Bruno está trabalhando, de repente lembrou do amigo, ele faz. Aí, de novo, ele está lá trabalhando, está concentrado no trabalho. Quando ele vê, não é assim que a gente faz quando lembra de uma pessoa? Aí a gente fica assim, oxe, ai que droga. Isso é o que meu pai chamava de beijar o santo. E aí, o que que acontecia? Se nós pararmos para pensar, o Bruno ama demais a esposa dele. Ama muito, 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 muito. Mas quantas vezes o Bruno beija o santo quando ele pensa na esposa dele, né? Quantas vezes por dia o Bruno vai beijar o santo? Gente, se nós formos observar, agora falando de uma forma mais menos brincalhona, se nós formos observar, verdadeiramente, mesmo quando a gente ama muito uma pessoa, a gente lembrar dessa pessoa o dia inteiro é difícil. Por quê? Porque na hora que você está ali concentrado no trabalho, você pode até pensar nessa pessoa, mas você pensa, dá um sorriso e deixa passar porque você está concentrado no trabalho. Se nós formos fazer uma análise de quanto tempo a gente gasta pensando em quem nós amamos e quanto a gente gasta de tempo pensando em quem nós estamos, é, vamos dizer assim, ah, magoados, que nós estamos. Qual é a palavra melhor para a gente usar? Ah, que a gente está assim, meio tremido com essa pessoa. A maioria das vezes, a gente pensa muito mais naqueles que nós estamos com os nossos sentimentos meio desequilibrados do que naquelas pessoas que a gente ama e está bem. Bem, a explicação para isso acontecer é o seguinte: primeiro, lembra que eu falei que a pessoa que magoou o Bruno era um grande amigo dele? Se é desta forma, significa que este grande amigo do Bruno era, pelo Bruno, amado. O amor de uma amizade, gente, nunca se esqueçam disso. Todo amigo que você tem, de uma certa forma, você o ama. É aquele amor de amizade, é o amor que nos liga, é aquilo que a gente chama dos laços afetivos que nós temos, e nós temos esses laços afetivos com os nossos amigos. A partir do momento que eu tenho um laço afetivo com um amigo, e este laço ele é
danificado por alguma atitude que traz mágoa, rancor, ressentimento em relação a essa pessoa, este laço que antes ele estava límpido, estava bonito, o que acontece com ele? Ele se torna um laço, uma ligação tóxica entre aqueles dois indivíduos. Por isso que, como Deus ele deseja que todos nós estejamos bem uns com os outros, este laço que ele se tornou tóxico, ele também já não é mais um laço que ele está com a sua elasticidade muito boa. Por quê? Quando nós amamos alguém e amamos verdadeiramente, essa pessoa pode estar do outro lado do mundo que a gente não a esquece, o nosso sentimento é igual, a gente deseja que essa pessoa esteja do nosso lado. E, da mesma forma, é um laço que ele segue, ele não te escraviza, ele é um laço bonito, límpido. Quando nós estamos com o nosso amor, porque este laço ele é construído pelo amor, quando o nosso amor ele está deturpado, este laço faz o quê? Ele se enrijece. Então ele não fica muito elastecido, você não consegue se afastar muito da pessoa em pensamento, gente, tá? Quando eu falei do outro lado do mundo, é só para vocês entenderem que a pessoa estava longe. Mas em pensamento, essa pessoa não fica longe. Por quê? Porque Deus quer que a gente se reconcilie. E se é para nós nos reconciliarmos, quanto mais ligados nós estivermos, melhor, concordam? Então a gente pensa muito mais na pessoa que nos trouxe incômodo do que na pessoa que efetivamente nós temos um laço muito purificado. Agora vamos lá. Lembra que eu falei que este laço, ele é um laço que ele pede essa elasticidade, ou seja, nos aproxima mais é, das pessoas, em pensamento das pessoas que nós não estamos tão bem, por causa do nosso amor deturpado. Então pense um pouco comigo. Gente, o que que é um amor deturpado? É um amor magoado? É. É um amor ressentido? É. É uma super proteção, aquele amor super protetor? Também é. E todos eles nos sufocam, não é verdade? Todos eles nos sufocam. Então, o que que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é que a partir do momento que o nosso amor ele se deturpa, ele fica contaminado com a exacerbação dos nossos sentimentos, seja de um ponto positivo ou negativo, essa nossa ligação. Ela, como eu disse, ela não fica tão elástica, a gente fica o tempo todo pensando nessa pessoa, nos incomodando com esta circunstância e, em razão do incômodo, até buscando solucionar este problema para que nós possamos, de novo, limpar este laço afetivo que nós temos entre aquela pessoa, por exemplo, que nos magoou. Bem, mas vamos lá. Como eu posso limpar este laço afetivo? Como eu posso deixar de estar escravizada a esta pessoa que, ao meu ver, agiu de uma forma que me trouxe extrema mágoa, ressentimento, rancor? Como eu posso fazer isso? Nós temos várias formas de limpar este nosso laço afetivo, mas eu tenho que dizer para vocês que nenhuma delas consegue fugir ao perdão. Eu posso, por exemplo, em razão do incômodo, em razão de eu conseguir compreender a minha pequenez, eu posso até não conseguir perdoar ou pedir perdão a uma pessoa, porque neste momento quem eu escuto é aquele ser que existe em mim, que é o Adriana orgulhosa, né? Então, a Adriana orgulhosa olha e fala assim: eu não vou pedir perdão porque a pessoa vai achar que ela é melhor do que eu não vou pedir perdão porque a pessoa vai debochar de mim, eu não vou pedir perdão. Não é assim que muitas vezes acontece conosco?
Não é assim que muitas vezes a gente embasa a nossa decisão de nós agirmos frente ao próximo, deixarmos de buscar essa limpeza do nosso laço afetivo, porque nós não temos, entre aspas, coragem de estar frente àquela pessoa e, de novo, entre aspas, nos humilharmos frente a esta pessoa. O ponto, gente, é o seguinte: pedir perdão não é humilhação. Pedir perdão não é você se rebaixar. Pedir perdão não é você dar mais valor a outra pessoa do que a si mesmo. Pedir perdão é um traço de libertação. Por quê? Porque a pessoa que mais merece essa liberdade seria você. Aí você fala assim, ok, mas e se foi a outra pessoa que agiu, me magoou, não sou eu que tenho que pedir perdão. É verdade. Se foi a outra pessoa, não é você que tem que pedir perdão. Aí vem uma outra ferramenta que nós necessitaríamos usar, que é o diálogo. Mas como que nós agiríamos, como que nós empreenderíamos o diálogo junto a esta pessoa se, de novo, se nós buscássemos essa pessoa para um diálogo, nós estaríamos nos acreditando que nós estaríamos nos rebaixando. Quem está dizendo para nós que agir com essa busca de limpeza dos nossos laços energéticos seria uma atitude humilhante para nós? Quem? Na maioria das vezes, quando nós pensamos em nós, cada um é um indivíduo e cada um pensa da forma que segundo as suas experiências. Mas quem de nós acredita hoje, século XXI, que pedir desculpas ou buscar um diálogo com alguém que nos ofendeu seria uma atitude de humilhação? Se nós ainda estamos pensando desta forma, nós ainda não conseguimos compreender o quanto este laço afetivo que está intoxicado, ele nos prende a esta pessoa, ele nos escraviza a esta pessoa. E aí vem um ponto, que é o seguinte: se eu abro a minha comporta, deixando a mágoa fluir, deixando o ressentimento fluir. Ou seja, se eu abro a minha comporta, significa dizer que eu estou aberta a tudo aquilo que a pessoa emanar para mim. Isso é uma atitude inteligente? Parece que não, né? Vamos dizer, vou botar de novo o exemplo do Bruno. Bruno, ele se sente extremamente magoado com seu amigo, ok? Magoado. E por ele estar magoado, o Bruno, ele está com a sua comporta aberta. Por quê? Porque ele está emanando a cada circunstância a mágoa para este irmão. Primeira consciência que nós temos que ter: quem foi que magoou o Bruno? Hein? Foi o Bruno, né? Pobre coitado do Bruno. Quem foi que magoou o Bruno? Foi o próprio Bruno. Por quê? Porque este amigo que fez alguma coisa e que chegou a atingir o Bruno, este amigo que, dentro de um contexto geral, talvez todo mundo ache que ele errou. Então, este amigo que errou, que fez o Bruno estar magoado, ele só fez o Bruno estar magoado porque o Bruno quis ficar magoado.
Olha que coisa simples de se falar, né? Muito simples. A pessoa agiu. Vamos botar um exemplo extremamente drástico. A pessoa tentou matar o Bruno. E aí o Bruno ficou magoado com esse amigo, né? Poxa vida, o cara tentou magoar o Bruno e o Bruno ficou magoado com esse amigo. Ok, todo mundo vai dar razão ao Bruno, ele tá magoado com o amigo. Tudo bem, mas vamos lá. Esta pessoa magoou o Bruno? Verdadeiramente, não. O Bruno escolheu o sentimento mágoa para ele abraçar em razão da ação do amigo. O Bruno poderia escolher qualquer sentimento, gente. Mágoa, rancor, ressentimento, ódio. Ele poderia escolher qualquer sentimento. O Bruno escolheu a mágoa. Mas ele poderia escolher, como eu disse, ódio, mágoa, ressentimento, papapá, mas ele também poderia escolher o seguinte sentimento: compreensão, entendimento. Não? Ou sim? Sim, sim, Bruno, sim. O Bruno tá aqui, não. Sim, poderia. O Bruno poderia buscar que entendimento? Um entendimento de que esta pessoa, infelizmente, ele não compreendeu a amizade que o Bruno quis dar a ele. Esta pessoa, ela não compreendeu o quanto o Bruno ele estava levando, valorizando a amizade que eles tinham. E em razão de interesses pessoais desse amigo, ele achou que deveria, né, matar o Bruno. Ok. Bruno, ele escolheu os sentimentos não tão bons. Poderia ter escolhido os sentimentos bons. Mas o que diferencia você perdoar e você relevar aquilo que aconteceu na vida? Vamos lá? Bem, o Bruno, ele pode perdoar a situação, né? O amigo fez, o Bruno olhou e falou o seguinte: olha, é, eu não consigo entender por que que você tentou me matar, né? Estou aqui como o Bruno. Não consigo entender por que que você quis me matar, mas eu prefiro encarar esta situação de uma forma que eu não me prenda a você, que é a pessoa, né, que fez com que o Bruno não ficasse bem. E o Bruno chegou, o cara chegou, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e o Bruno falou: não, tudo bem, eu vou te perdoar, tá tudo bem. Aí vem a polícia. E o cara chega para o Bruno e fala assim: mas você não me perdoou? O Bruno chegou e falou o seguinte: não, eu te perdoei, mas a sua ação, que não foi tão boa, ela precisa de uma é, de uma reação da vida. E a reação da vida para esse tipo de atitude que você cometeu é a prisão. Percebem o que eu quero dizer? Eu posso perdoar alguém. Perdoar em que sentido? Eu entendo o tamanho dessa pessoa, eu entendo que ele não poderia fazer nada diferente em razão, né, dos valores que ele possui, mas não significa que a atitude dele precise ser deixada de lado como se não fosse importante. A atitude dele, ela precisava ter a reação necessária para que ele entendesse que ele não poderia continuar fazendo isso contra ninguém, nem mesmo contra o Bruno de novo. Percebem? Ah, vamos dizer que a atitude deste amigo não é para prisão. Ok, não é para prisão. Agora, Bruno, este amigo só saiu nos tapas com você. Ai, meu Deus do céu, coitado do Bruno. E aí, saiu nos tapas com o Bruno e ele falou coisas horríveis para o Bruno, e o Bruno percebeu que essa amizade não seria interessante para ele. E aí, essa pessoa chegou depois, estava bêbado, qualquer coisa que seja, quando ele estava mais racional, ele veio até o Bruno e pediu desculpa. E o Bruno fez inúmeras perguntas para esse cara, porque eram coisas que estavam incomodando ao Bruno. Fez inúmeras perguntas para entender o que tinha acontecido. O cara falou, ele deu umas respostas que demonstravam
para o Bruno que continuar com essa amizade não seria válido, não seria algo bom para o Bruno. E aí o Bruno chegou e falou assim: olha, eu te perdoo, tá tudo bem, mas nós não vamos, não dá para a gente ter mais o relacionamento que nós tínhamos antes. Ah, mas você me perdoou? Não, eu te perdoei. Mas, na minha opinião, claro que você pode escolher falar isso ou não. Lógico, cada pessoa ela é uma e ela pode achar que é importante falar, outras vão deixar isso para lá. Mas a explicação seria: eu não, a amizade que nós tínhamos antes ela não, que antes eu acreditava ser uma, agora, quando você esclareceu, eu percebi que não, ela não é interessante para mim. Percebem a diferença? Então, o fato de eu perdoar alguém não é esquecer o que a pessoa fez ou deixar para lá o que a pessoa fez. Muitas vezes você vai ter que agir com um certo rigor para que essa pessoa possa aprender com a vida em razão do que ela fez, da mesma forma que essa pessoa, às vezes, ela vai ter em razão do seu comportamento, pode ser até que perca a amizade que ela possui com você, em razão dessa pessoa, ela demonstrar para você de uma forma muito clara quem ela é, sendo que você antes estava iludido com a amizade que vocês possuíam. Tudo bem? Fala, Bruno. Pergunta, né? A mágoa fala mais sobre o que fizeram comigo ou sobre algo dentro de mim que preciso olhar? A mágoa, ela é um reflexo de muitas verdades deturpadas que nós possuímos. Eu vou explicar o que é isso. Ela fala muito sobre como nós enxergamos a realidade, é, bem como é, da queda do pedestal da pessoa que nos trouxe esse incômodo. Por que queda do pedestal? Porque nós precisamos lembrar o seguinte: lembra quando eu falei que a explicação para o Bruno não manter a amizade foi porque ele percebeu que a pessoa não era quem ele pensava que ela era? Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente se defronta sobre essa realidade, a gente percebe que nós nos iludimos muito em relação a algumas pessoas que estão ao nosso lado. E nós nos iludimos porque a gente quer, ou porque a pessoa ela buscou se passar por alguém que ela ainda não é. Olha o que eu acabei de dizer, ainda não é. Por quê? Porque, por exemplo, a Adriana, ela busca ser uma pessoa paciente. Mas a Adriana, ela é paciente, 100% paciente? Ela não é. Mas quando a Adriana está com as pessoas, eu não estou dizendo que são as pessoas de fora, eu estou falando com a família, com todo mundo que vive ao redor da Adriana. A Adriana, ela faz o quê? Ela busca colocar em prática a paciência que ela já aprendeu a agir com ela. Então, a Adriana, ela chega, ela é paciente numa situação, ela é paciente em outra situação, ela é paciente, 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 paciente. Só que pode acontecer uma situação em que a Adriana, naquele dia, ela não está bem. Ela já passou muita paciência, muitas situações em que ela foi paciente, só que chegou um momento que a pessoa ela agiu de uma forma com a Adriana e foi algo que incomodava bastante a Adriana, a ponto da Adriana não conseguir mais sustentar a paciência, aquela paciência que a Adriana busca agir nela. Aí a Adriana vai, explode e mostra uma Adriana que não é o normal das pessoas conhecerem. Aí vocês podem falar assim: ah, mas então a Adriana estava vivendo mascarada, né? Era uma máscara da Adriana. Não, gente. Às vezes a Adriana ela estava sendo extremamente honesta com todas as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque a Adriana ela estava colocando em prática aquilo que ela estava aprendendo que era o melhor
a melhor forma dela agir. Então, isso não é que seja uma máscara. Isso é a Adriana tentando ser uma Adriana melhor. No momento em que a Adriana ela perde a paciência, né? Ela vai, mostra quem ela é. Nesse momento, ela mostra para as pessoas aquela Adriana que ela não, que é uma Adriana é, enraizada ainda na Adriana. E as pessoas, elas olham para a Adriana e falam o quê? Nossa, eu estava iludida com a Adriana. Então, se eu estava iludido com a Adriana, onde que a Adriana estava aos meus olhos? Em cima de um pedestal. Não precisa ser um pedestal enorme, gente. Pode ser até um pedestal pequeno. Mas assim, ela não estava na posição exata de quem era a Adriana. Aí ela estava num pedestal. Aí a pessoa olha e fala assim: Nossa, que desilusão. Aí ela empurra o pedestal e a Adriana, blaf, no chão. Percebe? Eu posso, quando eu coloco, eu me magoo com determinada coisa, muitas vezes eu me magoo porque a figura que eu tenho, a imagem que eu tenho de alguém, não é a realidade desse alguém. E aí a culpa é de quem? É minha ou é da pessoa? Em algumas situações, claro que aqui eu não estou falando de 171, né? Vocês sabem o que é 171? É aquela pessoa que ela engana propositadamente alguém, né? Propositalmente. Ah, sei lá como é que fala essa palavra, né? É aquela pessoa que ela tenta aplicar um golpe mesmo, ela tenta mostrar-se como uma pessoa que ela não é. É claro que aí, neste caso, você está sendo enganado por essa pessoa. Mas na maioria das vezes, a pessoa ela mostra quem é para nós de várias formas, mas a gente vive tentando achar que essa pessoa é melhor do que ela está se mostrando. E no momento em que ela se escancara na nossa frente, a gente não dá conta dessa imagem que a gente acabou de perder, dessa ilusão. O grande ponto neste caso é que nós vamos necessitar perdoar duas pessoas. Quem? Nós vamos precisar perdoar aquela pessoa que se mostrou diferente da imagem que nós temos. E nós vamos precisar perdoar uma outra pessoa que ela é extremamente importante para nós, mas que nos decepcionou muito, que somos nós mesmos. Por quê? Porque a partir do momento que essa imagem ela explodiu na nossa cara, a gente tem uma sensação de que nós erramos. Nós erramos em imaginar que a pessoa era melhor do que ela é. E neste momento a gente fica magoado conosco por a gente ter se deixado levar por essa imagem. O grande ponto é por que a gente se deixou levar? Às vezes a gente fica extremamente magoado conosco e a gente não se perdoa, sem a gente parar para pensar que o que fez a gente querer acreditar que aquela pessoa era alguém diferente foi algo que estava, naquele momento, estava nos maltratando muito. Então, pode ser um vazio que a gente estava sentindo, pode ser uma decepção que a gente estava, sabe, vivenciando. E no momento em que essa pessoa chega na nossa vida, seja como um relacionamento amoroso, ou de amizade, ou profissional, não importa. A gente abraçou essa pessoa e não queria enxergar a realidade. E aí a gente não se perdoa. Como eu consigo perdoar o outro da ação que ele teve em relação a mim, se eu não conseguir me perdoar? Como é que o Bruno ia conseguir perdoar o amigo que tentou assassiná-lo
Se ele não se perdoar por ter se aberto a uma pessoa que não era que ele imaginava ser. Então, a gente precisa, claro, Deus ele nos dá essa chance da gente perdoar primeiro o outro para tentar perdoar a gente, ou vice-versa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que dificilmente a gente conseguiria perdoar 100% alguém se em razão desta pessoa a gente não está se perdoando. Como é que eu consigo? Como é que eu consigo manter a minha porta, a porta externa da minha casa limpa, se toda a minha casa está suja? Eu posso até varrer na porta. Eu posso varrer. Mas toda vez que eu sair pela porta, eu vou sujar a porta. Porque minha casa está suja. Então é a mesma coisa. Se eu não conseguir me perdoar em razão de uma determinada circunstância, eu dificilmente conseguirei perdoar 100% a pessoa ou a circunstância em si que eu vivenciei e que me trouxe essa mágoa. Então, se eu puder responder essa pergunta, eu, eu acredito que essa situação é muito, em vez de ou, é muito e, né? É sobre o que fizeram comigo e sobre algo dentro de mim que nós precisamos olhar. E este algo dentro de mim, a primeira coisa que precisa ser feita é eu compreender que eu sou uma pessoa que eu estou ainda caminhando, eu sou uma pessoa que ainda estou aprendendo e que de vez em quando eu vou me enganar sim em relação às pessoas, seja para achar que elas são boas demais, às vezes seja para achar que elas são ruins demais. Fala, Bruno. Você acabou de responder a pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. Qual é o primeiro passo realista para alguém que deseja se desprender da mágoa, mas ainda sente muita dor? Realista? Poxa vida, né? A pessoa me complicou. Se ela não tivesse colocado realista, eu ia dar 1000 respostas. Mas se a gente coloca realista, significa que a pessoa quer que, no mínimo, seja palpável para a gente poder realizar, né? Ok. Eu acho que o primeiro passo realista para a gente poder se desprender da mágoa ou qualquer outro sentimento que a gente que brote dentro de nós, né, em razão de uma circunstância dolorosa, é primeiro a gente olhar para dentro de nós. E isso é muito realista. E a gente enxergar o quanto a gente também se equivoca. E aí eu não estou falando da circunstância em si, mas eu estou falando da ideia do quanto a gente também se equivoca em relação aos outros. E muitas vezes que acontecem isso, a maioria das vezes a gente chega e fala: nossa, como eu fui burra nessa situação. Nossa, como eu podia ter errado nessa situação. Ou seja, eu mesmo consigo compreender as inúmeras vezes que eu acabo fazendo uma escolha e essa escolha não foi a melhor escolha que eu poderia ter abraçado, seja na minha vida, seja na vida do outro. Então, o primeiro passo realista, efetivamente, é a gente perceber que, por mais boas intenções que nós temos, a gente ainda erra. E se é dessa forma, talvez o outro também tenha inúmeras boas intenções e ele errou conosco. Percebe? Aí você pode, claro, se você está magoado, você vai olhar para você e vai dizer o seguinte: não, essa pessoa nunca teve boa intenção em relação a mim. De novo, vou repetir o que eu falei no início da nossa palestra. Quando nós estamos magoados, a gente nunca, a gente, pelo menos sem um raciocínio reflexivo, a gente nunca faz uma análise positiva da pessoa. Nunca quer, né? Fazer uma análise positiva da pessoa. Então, no momento em que eu
olho para aquela circunstância em que eu ainda me sinto muito magoada e eu penso nas atitudes da pessoa que está agindo, que está me magoando, por exemplo, eu jamais vou considerar que esta pessoa poderia ter uma boa intenção. O ponto é, a boa intenção que eu estou falando, em alguma circunstância, não tenha nada a ver conosco. Olha o que eu acabei de dizer. Se fulano faz alguma coisa que me magoa, fulano ele pode ter tido a melhor das intenções, mas não quer dizer que a melhor das intenções dele estava voltada para mim. E aí, se eu tivesse na situação dele e eu estivesse fazendo isso porque eu tinha uma boa intenção em relação a alguém, mas eu ia acabar prejudicando outra pessoa. Será que eu faria isso? Ah, não, eu não. Eu já aprendi. Sou uma boa cristã, né? Eu sou uma boa cristã, então eu já aprendi. Não posso prejudicar o outro. Será? Será que não? Será que a gente realmente está 100% sempre certo? Acho que não. Acho que às vezes a gente sabe aquela coisa da seleção de uma clínica de um amigo que ele vai escolher um profissional, tem uma seleção entre candidatos, existem candidatos maravilhosos que esse amigo quer e você chega e fala: "Poxa, fulano, contrata meu filho. Meu filho ele não é tão bom, mas ele é esforçado". Será que a gente faria isso? Será que não? Sei não, gente. Não sei se não faria. Por quê? Porque nesse momento, às vezes, quando você pede para que o seu filho seja escolhido, a sua ideia não é você prejudicar os outros profissionais. É uma seleção. Você vai dar todos os títulos, você acredita que seu filho ele pode ser um bom profissional, só que você está usando de um título a mais que o seu filho tem que os outros não têm, que é a amizade do pai com o dono da empresa. Percebem? Eu não estou aqui justificando. Eu só estou dizendo que às vezes a gente tem algumas atitudes e dentro dessas atitudes a gente acaba agindo igual ou pior. Só que a gente só vai ver isso quando a gente tiver olhos abertos e a circunstância acontecer conosco. Porque até o momento em que nós não formos até o momento que nós formos colocados à prova, a gente vai afirmar categoricamente que a gente não faz. Quantas vezes isso já não aconteceu? E é claro que eu estou dando um exemplo, né? Um exemplo. Mas outras coisas podem acontecer também. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer realmente é olhar para dentro de mim e eu começar a pensar quem eu sou para eu poder julgar alguém em suas mazelas, em suas dificuldades. Se eu sou completamente desprovida de imperfeições, porque a partir do momento que eu começo a perceber que eu também sou imperfeita, eu começo também a perceber que talvez os outros possam não ter os mesmos pensamentos que são valores para mim hoje, e que, por serem valores para mim, eu não os descarto, mas por não serem valores para o outro age com naturalidade. A dor vai diminuir? Vai, mas somente se eu quiser. Mas somente
se eu entender que todo o meu esforço não está para o outro, tão somente, mas o meu esforço está para mim, para que eu possa me libertar disso. Porque não é fácil a gente nadar segurando 1000 pedras. Não é fácil a gente percorrer o caminho tendo uma mochila com fardos. E a mágoa, ela acumula um peso extraordinariamente alto das nossas mágoas, dos nossos rancores, dos nossos ressentimentos em razão de atitudes dos outros que muitas vezes já não estão mais na nossa vida. Olha que loucura. A gente vivencia, a gente anda, a gente corre, a gente nada, a gente come com uma mochila extremamente pesada de sentimentos não tão bons, baseados em circunstâncias que já deveriam estar no passado, de pessoas que já não estão nem na nossa vida, e a gente continua com esse peso nas costas. Será que vale a pena? Isso aí também é uma escolha, é um livre-arbítrio. Mas como eu posso perdoar essa pessoa? Porque isso foi profundo para mim, tanto que eu ainda sinto muita dor. Como é que eu posso perdoar essa pessoa? Primeiro, perdoando a si mesma. Passo realista. Por que realista? Uai, só depende de você. Você já parou para pensar nisso? Olha, pedir perdão para nós é a coisa mais fácil do mundo, sabe por quê? Porque a gente pede perdão e a gente dá o perdão. Já pararam para pensar nisso? A gente não depende de ninguém. Ou seja, eu só peço perdão na hora que eu sei que eu vou me dar o perdão. Olha que loucura. Não tem que lidar com meu orgulho e minha vaidade, não tem que lidar com nenhum dos meus eus mais pervertidos. E o que que a gente faz? A gente tem medo de pedir perdão. É tão, é tão forte esse nosso temor que a gente não pede perdão a gente porque a gente acha que não vai se perdoar. Olha que loucura. Deveria ser assim? Não, né? Mas acontece. E aí, como segundo passo, e que também não precisa ser, não, agora que eu me perdoei, eu posso pensar no outro, não precisa, pode ser concomitante. Como um segundo passo, vamos parar e analisar a pessoa que nós colocamos num pedestal, que a gente achou que ela era mais do que era, e a gente fazer uma escolha. Ah, não quero ficar com essa pessoa no meu lombo. Eu vou ter que subir aquela ladeira toda e a pessoa no meu lombo? Sério? Quero não. Aí a gente olha e fala assim: tudo bem. Ô, Bruno, sai do meu lombo. Sai do meu lombo, que eu não quero nem Bruno, nem Argel, nem Georgia, nem Eliane, nem ninguém. Não quero ninguém no meu lombo. Fiquem vocês por aí, porque eu ainda tenho que subir uma ladeira muito grande, que eu tenho muita coisa ainda para fazer, aprender e crescer. Ah, mas espera aí, Adriana, isso não é realista. Não é assim, só pede para sair do lombo? Uai, gente, é assim mesmo. Primeiro, perdoe a pessoa virtualmente. O que que é perdoar a pessoa virtualmente? É tipo isso mesmo. Bruno, sai do meu lombo, Argel, sai do meu lombo, Eliane, sai do meu lombo, virtualmente. Ou seja, você não está falando com essas pessoas, mas você está com a convicção, você quer que elas saiam do seu lombo. Você quer que você pare de carregá-las para todo lado. Então, é uma atitude realista. Terceira atitude realista: quando você se sentir capacitado, chegue para essa pessoa e tenha um diálogo, porque lembra que eu falei que eram dois instrumentos? Primeiro, é o instrumento que você precisa
do perdão em si. O segundo seria você poder ter um diálogo com a pessoa, esclarecer as coisas. Vá até fulano, entenda por que que aconteceu isso tudo. Vá com o seu coração aberto, mas não para você se decepcionar de novo. Não é para você chegar e acreditar que a pessoa vai te perdoar, ou você vai perdoá-la, ou você vai falar com ela, igual foi colocado aqui, né? É, eu vou. Olha, eu vou te perdoar, e a pessoa vai olhar para sua cara e falar assim: perdoar do quê? E aí, como diz, na hora que você chega falando que vai perdoar, e a pessoa pergunta: vai perdoar do quê? Você olha e fala assim: não vou perdoar mais nada. Essa pessoa nem sabe o que fez. Se Bruno, que absurdo, nem sabe o que fez, me magoou pra caramba. Não, gente, às vezes é aquela história, você fica anos carregando uma pessoa no seu lombo e a pessoa nem sabe o que que aconteceu, ela nem tem consciência do que fez, e você exigindo dela uma consciência que ela nem é capaz de ter. Percebem? Isso a gente viu em várias passagens desse livro aqui. A gente viu isso em várias passagens. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que vai estar aqui no livro, que é o seguinte: a esposa do Onofre, ela chegou e ela teve uma experiência com ele, aonde ela pediu para ele perdoar uma dívida de grandes amigos deles. E o Onofre chegou para ela de uma forma muito grosseira, chegou para ela e falou o seguinte: olha, você não entende nada disso e você não tem que se meter nos nossos negócios. Assim, na bucha, pá! Cortou a mulher na hora. Ela ficou extremamente magoada com ele. Extremamente magoada. E essa mágoa, ela foi tão profunda que ela pensou em se separar dele. Olha que naquela época, uma mulher se separar do marido, quer dizer, que era só separar mesmo, né? Porque não tinha divórcio, não tinha nada. Naquela época, a mulher se separar era você ficar na lista negra, né? Você não, você, mulher já não era considerada muita coisa, imagina separado. E ela pensou até se separar dele, porque foi muito assim, ela foi pega de surpresa, ela nunca imaginou que ele faria uma coisa dessa com ela. Mas aí o que que aconteceu? Mais para frente, como é na nossa vida, as coisas acontecem no momento, quando a gente se abre para circunstâncias, em algumas situações, a gente consegue descobrir coisas que aconteceram no passado lá na frente, explicando o porquê das coisas, né? Então, lá na frente, mais para frente do livro, desculpem, bati aqui, mais na frente do livro, é explicado o que que aconteceu, por que que ele deu essa resposta. E a gente olha e fala assim: nossa mulher sofreu anos da vida dela. Ela sofreu, e depois ainda aconteceu uma outra. Gente, eu sou péssima para dar spoiler, hein? Eu não gosto de dar spoiler. Depois vocês vão escutar mais sobre isso lá na frente. Mas o que que aconteceu? Aconteceu uma outra circunstância muito próxima dessa, em que ela ia precisar falar com o marido sobre isso. Outro casal amigo deles queria precisar de uma compreensão por parte do marido dela para cobrança de uma dívida, e ela não conseguia falar com ele. Olha como isso afetou o relacionamento. Quer dizer, um assunto num relacionamento, num casal, um assunto que ambos não podem conversar, então significa que existe aí uma base de sentimentos não entendidos muito profundos, vocês concordam? Porque a ideia é que o casal ele teria que ter liberdade para conversar sobre qualquer assunto. Então, neste momento, ela não conseguiu falar com ele. Olha a necessidade do diálogo. Será que naquele momento, se ela pudesse ter conversado com ele, ela não teria uma explicação que ela poderia olhar e falar: nossa, e até tentar ajudá-lo para que ele pudesse superar aquilo que tinha acontecido? Percebe? Ou não? Eu tentei tanto evitar o spoiler que vocês não entenderam nada. Ai, meu Deus do céu.
Mas eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Fala, Bruno. O que fazer quando a mágoa volta, mesmo depois de acharmos que já superamos? Quando a pessoa que causou o dano continua próxima ou convivendo conosco? Então, este exemplo que eu trouxe da esposa do Onofre é muito parecida com isso. Por quê? Quando a gente vivencia uma experiência que nos magoa e a gente olha e fala o seguinte: ah, eu quero esquecer. Então, na maioria das vezes, você deixa para lá. Na maioria das vezes, o deixar para lá não é você perdoar e é, não é você superar a situação. É só simplesmente você querer colocar num baú e nunca mais enxergar aquilo na sua vida. Só que a vida, ela não nos dá essa possibilidade. A vida, ela quer tudo muito claro para nós. A vida, ela quer que nós não tenhamos nenhum tipo de resquício, de falta de entendimento das experiências que vivenciamos. Então, quando a gente pensa da ideia de que a gente, eu nem me lembro mais, isso eu já esperei, que não sei o quê. A vida ela nos traz alguma experiência para que a gente possa entender o quanto aquilo nos afetou e como a gente pode superar esse sentimento não tão bom através do esclarecimento. Então, neste caso, a esposa do Onofre, o que que ela fez? Ela vivenciou uma experiência parecida e ela teve que enfrentar aquilo ali. Enfrentou com lucidez? Não. Nessa experiência dela, na segunda experiência dela, ela quis fugir. Ela não quis enfrentar aquilo ali. E a vida vai fazendo o quê? Ela vai nos envolvendo de uma forma para a gente poder ter soluções. Em algumas circunstâncias conseguimos fugir, em outras circunstâncias não. Se fugimos, possivelmente vamos vivenciar outra experiência próxima daquela, sempre um pouco mais complexa, para que a gente possa enfrentar os nossos temores e aquilo que a gente não entende ainda. Então, a gente está vivenciando a nossa vida com a nossa mágoa lá dentro do baú. Aí, de repente, vem uma circunstância que o baú faz assim, ó, bluf, ele se abre. E aí a gente percebe que aquilo que estava escondido há tanto tempo ainda está vivo e sentido na pele a circunstância. Essa pessoa que nos trouxe essa construção que nós realizamos em nós está próxima de nós, convivendo conosco. E a gente não conseguiu ainda superar a circunstância. Essa pessoa estar próxima de nós e convivendo conosco, a gente pode de novo fugir? Se a gente não pode, então é a vida mostrando para a gente que está na hora da gente superar isso. Se a gente pode fazer duas escolhas. Uma escolha, de duas, uma escolha. Uma escolha, a gente fugir de novo, livre-arbítrio, ou a gente enfrentar esse negócio com as ferramentas que nós temos hoje. E que tipo de ferramentas são essas? Por incrível que pareça, o esclarecimento que nós temos até agora. Então, vamos botar um exemplo? Vamos dizer que, depois dessa palestra, quantos instrumentos, quantas ferramentas vocês ganharam? Não estou falando que eu sou o supra-sumo de nada, não, gente, mas eu estou dizendo que depois que nós conversamos um pouco sobre isso, quantas ferramentas nós ganhamos? E aí, com essas ferramentas, com esses entendimentos, será que a gente não consegue enfrentar o que está em nós? Olha o que eu estou falando, que a gente não precisa despreparado chegar na pessoa e falar que está magoado, que está isso ou está aquilo, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos entrar, visitar o nosso templo interior, olhar para aquilo que está, sabe? Está ali pulsando,
trazendo aqui de novo aquele sentimento não tão bom e a gente analisar. Primeiro, porque nós não somos mais a mesma pessoa de outrora. Aquela pessoa magoada, que foi magoada há um tempo atrás, eu já não sou essa pessoa. Eu posso trazer o sentimento para o presente, mas eu não sou mais essa pessoa. Mas eu posso, porque quis trazer esse sentimento do passado para o presente, eu posso incorporar quem eu era. Ou seja, eu posso estar aquela pessoa imatura que deixou-se construir uma mágoa naquele momento. E acreditar que a mesma imaturidade que eu tinha naquele momento é a que eu tenho hoje. Vocês estão vendo o nível de ilusão que a gente vai construindo? A gente pode, diante de tantas construções, diante de tantas ilusões que nós vamos criando, a gente pode pelo menos ir quebrando essas ilusões. Primeiro, eu não sou a mesma pessoa daquele momento. Não sou. Hoje eu tenho conquistado outras tantas coisas que já me transformaram em quem eu estou hoje. Mesmo que a diferença emocional não seja grande entre aquela pessoa e a que eu estou hoje, ainda assim, eu já estou um pouco mais madura neste campo. Porque eu já vivenciei experiências, gente. Mesmo o período de mágoa que eu vivenciei em razão daquela circunstância, isso já me tornou mais experiente. Então, o que que eu faço? Eu paro, falo assim: meu Deus, fulano voltou para minha vida. Vou ter que aguentar esse fulano na minha vida, porque eu não dou conta. Eu chego até a sentir falta de ar com essa pessoa do meu lado, de tanto que ela me faz mal. Então, agora a gente começa a desmistificar. Vamos lá? Essa pessoa te faz mal ou eu passo mal com essa pessoa? Sou eu. Se sou eu tenho como agir. Então não é a pessoa que me faz mal, sou eu que passo mal com essa pessoa. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não sou a mesma pessoa daquela época. Então eu já tenho mais instrumentos para poder refletir sobre essa experiência. Isso é interessante. Outra coisa, será que hoje, olhando para trás, olhando a experiência que nós tivemos, o que aconteceu, tem tanta relevância como tinha antes? Porque antes tinha. Não, isso não é para ser recriminado. Antes tinha, mas será que tem a mesma importância hoje? Será que o fato do amigo do Bruno ter querido matá-lo naquela época é tão importante hoje como era naquela época, né? Então, de repente, para o Bruno, fala assim: ah, nem é mais importante isso. Nossa, nem sei por que eu fiquei tão irritado naquela época que alguém tentou me matar, né? Que absurdo, né? Mas, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, às vezes, eu olhando para trás, aquilo que aconteceu naquela época já. Nossa, aquilo não tem nem mais importância na minha vida. Aí eu paro e falo assim: não, essa taquicardia que eu estou sentindo foi por causa dessa circunstância, que para mim hoje isso aí é banal. Porque, gente, trazer o sentimento do passado faz com que você vivencie exatamente o sentimento que você teve naquela época. Ok? E se é desta forma, você vai sentir como se aquilo fosse extremamente importante, mas se você olhar para trás, talvez você olhe e fale assim: mas não é assim. Não é assim mais para mim. Sabe? Não, isso não me importa mais. E aí você já vai conseguir aí já quebrar várias coisas nesse processo. Ah, não, mas é importante, ok. Mas é tão importante a ponto de me sufocar do jeito que está me sufocando? Ah, talvez não, né? De novo, eu posso lidar com isso. Percebe que quando você faz uma análise da circunstância do passado, você consegue perceber que está tudo dentro do seu mundo e que se você está dentro do seu mundo, você tem o controle?
Não estou dizendo aqui que você vai fazer isso aqui e você vai parar de sentir agonia. Não estou dizendo isso, não. Mas eu estou dizendo que num processo, numa prática de querer se libertar daquilo ali, você é capaz de fazer com o tempo. Aí eu diria, às vezes, dependendo da solução, vamos procurar um psicólogo. Isso também ajuda muito, né, Suzana? Isso ajuda muito, gente, porque às vezes a gente precisa de uma certa orientação para que a gente possa encontrar algumas respostas que sozinhos talvez a gente não consiga. Mas está no nosso mundo. E se está no nosso mundo, com ajuda ou sem ajuda, a gente vai poder, pelo menos, entender que esta pessoa não está nos dominando. Somos nós que estamos construindo todos esses sentimentos não tão bons. Tudo bem, Bruno? Perdoar virtualmente é quando o perdão acontece primeiro no coração antes de me decidir a verbalizá-lo? Eu usei essa frase tentando ser uma pessoa assim super moderna, né? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Quando a gente fala em perdoar virtualmente, é aquela ideia de você botar a pessoa na sua frente, de você chegar e fazer uma análise, né, daquilo que está acontecendo, para você até se preparar para. Não é você inventar circunstâncias, mas só para você se preparar para as circunstâncias que você quer enfrentar, né? É igual você, por exemplo, treinar por uma apresentação num trabalho da escola. Eu tenho certeza que vocês se lembram que quando a gente se prepara para apresentar alguma coisa na escola, né, um trabalho, a gente nunca consegue se preparar efetivamente para as perguntas que virão, as perguntas que virão do professor e até dos alunos. A gente se prepara para a apresentação, mas como que a gente vai se preparar para as perguntas do professor, para as perguntas dos amigos da escola? Como? Tem que estudar o todo, não tem? Não é isso? Então, quando eu, por exemplo, se de repente eu estou magoada em relação a determinada coisa, e aí eu chego e faço esse perdoar virtualmente, muitas vezes eu parar e falar o seguinte: ok, o meu relacionamento com o fulano é dessa forma, nós temos esse tipo de coisa, fulano ele é meio assim assado, essa situação eu não aguento mais, eu preciso me libertar dessa situação, até onde eu sou capaz de perdoar, até onde o meu pedido de perdão poderia ir, sabe essas coisas? É prática mesmo, é colocar em prática aquilo que parece para nós que está nos consumindo e que às vezes a gente precisa tomar a coragem e colocar em prática a melhor atitude para a gente poder se desvincular daquilo ali. Então, quando eu faço essa prática, essa busca, esse entendimento, é como se eu estivesse estudando toda a matéria para eu poder estar preparada para as perguntas do professor e para as perguntas dos alunos. Ou seja, se eu entendo a situação da melhor maneira possível, eu consigo, na hora que vierem as perguntas, e aí neste caso não são de repente perguntas, aquelas justificativas que a pessoa normalmente dá quando existe esse tipo de assunto, né, entre as pessoas, é você estar preparado que diante de uma justificativa você saiba ou não, aceite ou não aquela circunstância. Tudo bem? Acabaram as perguntas, Bruno? Já? Sim, Ok. Bem, como eu estava falando para vocês, neste livro, Perdão, a Chave para a Liberdade, a gente percebe, por tudo que foi descrito no livro, a gente percebe como que, na maioria das vezes, a gente se engana antes da gente conseguir efetivamente aplicar o perdão. Como que, às vezes, a gente fantasia determinadas circunstâncias que seriam um reflexo da situação que nós estamos vivenciando, e baseado nessa circunstância fantasiosa, a gente prejudica muito mais
aquilo que nós estamos vivenciando prejudica muito mais a interpretação daquilo que nós estamos vivenciando. E aí, quando os esclarecimentos chegam, muitas vezes a gente fica com cara de tacho mesmo, a gente fica, nossa, sofri tanto tempo, ou nossa, agora que eu percebo que no final das contas eu tive uma culpa, ou eu tive uma uma participação nessa circunstância. E a gente também observa os alvos, né, da culpabilidade que nós jogamos para além de nós. Então, quantas e quantas vezes a gente culpa o outro, e para que a gente possa aguentar a culpa que a gente abraçou de nós para conosco, a gente culpa o outro e a gente ainda culpa a Deus em razão dele não ter sido amoroso e misericordioso o suficiente para nos impedir de vivenciar aquilo ali. Sendo que, se a gente for muito honesto conosco, a gente percebe que a gente construiu vivazmente para a gente vivenciar aquela experiência. Então, gente, eu espero que vocês possam participar deste curso. Este curso vai ser muito gostoso para a gente poder conversar. Acho que nós teremos inúmeras ferramentas, inúmeros instrumentos que nos darão condição da gente poder compreender um pouquinho mais a nossa vida, compreender um pouquinho mais a vida do outro e, por consequência, aplicar o perdão de uma forma mais amorosa, misericordiosa, sensata, porque, como eu disse, né, o perdão ele deve ser dado sempre, mas nós sabendo que nós somos responsáveis pela forma que nós agirmos após o perdão diante da necessidade de aprendizado, não só nós, como do outro. E leiam também, né, o livro, né? Vamos fazer aí a propaganda. Leiam o livro, leiam capítulo por capítulo junto conosco, para que vocês possam acompanhar aquilo que nós traremos para vocês nesses meses, né, que nós estaremos estudando este livro. Tá bom? Bruno, faz favor de ler, viu? Puxar sua orelha. Pois Faz é, eu favor. estava lembrando, eu já li. Eu lembrei que quando você citou o livro, eu já li. Mas eu vou ler, eu preciso ler de novo, porque a memória já viu, né? Ah, beleza. Né? Precisa, porque ele confessou aqui que não tinha lido, então quer dizer que precisa ler de novo, né? Mas tá ótimo, gente. Eu espero que hoje a gente possa ter aprendido bastante coisa. Obrigada pelas perguntas. Isso significa também que vocês estão buscando uma forma melhor de viver essa vida através do perdão, através da, de uma reconciliação, né? Que é sempre bom, seja de novo em razão de nós mesmos, seja em razão do outro que está na nossa vida. Tá bom? Se nós não temos mais perguntas, vamos finalizar com uma oração. Pai de amor e bondade, como nós, filhos seus, ainda temos tanta dificuldade de aplicar o perdão na nossa vida. Como nós temos tanta dificuldade de olhar para o nosso irmão e desejar sempre interpretar que suas ações, elas são perniciosas, elas são devastadoras contra nós. Que nós consigamos, Pai, uma pequena sabedoria para podermos compreender que nós só conseguimos dar aquilo que temos e que não conseguiremos agir diferente enquanto não crescermos moral, ética, espiritualmente. Então, consigo, Pai, que nós consigamos
viver a vida com um olhar mais aberto, mais caridoso, mais empático com cada uma das pessoas que, como nós, também estão num esforço para crescerem, serem felizes, com o Senhor em seus corações. Assim seja.